Manuel, quero desejar novamente a você as boas-vindas, dizer que da importância de ter você aqui nesse momento, você que, como o Pedro bem lembrou, contribuiu e continua contribuindo ainda para o fortalecimento da educação, desses novos olhares que temos sobre essa história, uma história que ainda reverbera nos nossos dias. E, como o Pedro bem lembrou, o primeiro material didático feito em 1991 para atender a demanda dessa disciplina foi realizado em conjunto com José Manuel, Renato Ferraz, Joselina, Moisés Varjão e tantos outros que contribuíram. Zé Lúcio Rabelo. Zé Lúcio Rabelo, sim. Irmã Né? Delírio. Exato. Que é João Evangelista, irmão de Zefinha Regis, né? Zefinha. Exato. Então, assim, é uma honra ter você aqui nesse encontro, nesse bate-papo. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre as 4 expedições, né? A Guerra de Canudos é muito controversa em algumas questões, e os nossos subtemas nesse capítulo, nesse terceiro grande tema, que é a 4ª expedição, que está lá inserida na lei orgânica do nosso município, né? A gente colocou alguns subtemas aqui que inicia como Capitão Jagunço, né? Depois Igreja Nova do Bom Jesus, início do conflito. Segunda expedição, Major Fujão. Terceira expedição, Corta Pescoço. E quarta expedição, Sangria e Destruição. Mas é um prazer imenso novamente ter você aqui, Manuel, e ter os professores aqui engajados também, nos ajudando nessa construção essa que com certeza vai fortalecer o ensino e aprendizagem aqui na nossa cidade de Canudos, né? E o nosso primeiro subtema, Manuel, dessa temática, as 4 expedições, é o Capitão Jagunço, né? Um romance do Paulo Dantas, uma coisa formidável, e recomendo a leitura a todos os professores, porque depois do texto falando sobre o Capitão Jagunço, ele vai falar sobre essa Canudos, sobre o Cocorobó, sobre as suas visitações e revisitações a este lugar, né? Mas quem foi esse Capitão Jagunço, Manuel? Quem foi esse camarada? Conta pra gente aí. O primeiro contato que eu tive com a figura histórica do Capitão Jagunço, né, Capitão Jesuíno, foi no livro exatamente de Paulo Dantas, com quem eu tive a oportunidade, em São Paulo, há muitos anos atrás, de encontrá-lo num evento, uma exposição de pintura em São Paulo, e ele estava lá presente e me apresentaram a ele. Se não me engano, foi até o professor Renato Ferraz. Nós estávamos em São Paulo nessa época. E conversamos muito sobre a obra dele, que é uma obra que, aparentemente, ela é pura ficção, mas que, na verdade, ela é uma ficção histórica. Ela, claro que Paulo Dantas tem a licença de criar em cima do tema, em cima de um personagem controverso, riquíssimo, né? E que leva a pecha, do ponto de vista de quem está dentro de Canudos, ele é um traidor. Do ponto de vista quem apoia as forças republicanas, ele é um colaborador do governo contra uma cidadela rebelde, dominada por um homem desequilibrado e cercado de jagunços. Essa é a visão de quem está de fora. Essa é a visão do poder republicano. Essa é a visão das autoridades militares, eclesiásticas, das autoridades políticas, das oligarquias, enfim. Essa visão da sociedade que está estabelecida fora de Canudos. Canudos é um quisto que precisava ser removido. E, desse ponto de vista, o capitão Jagunço é um colaborador do Estado. E, na versão oficial da história, ele pode ser aceito como um herói. Na visão de que tem alguma decência, de quem pensa
a liberdade de organização, né? A democracia, a livre expressão, ele é um traidor reles, né? Que se locupleta com o poder, usando um argumento extremamente frágil, débil, né? E que nessa locupletação ele encaminha as tropas ou orienta as tropas a agredir seus irmãos sertanejos, a agredir camponeses e camponesas, crianças que estão alojados em Canudos, que vivem do seu trabalho, do seu labor, que faz as suas orações diariamente e que tem em Antônio Conselheiro uma referência não só religiosa, muito religiosa, mas uma referência moral e uma referência política. Eu não abro mão de dizer que Antônio Conselheiro era uma referência política, porque quem lê os escritos de Antônio Conselheiro pode, naturalmente, acessar o pensamento político dele, né? Quando ele condena a República, que é um direito que ele tem, porque a cosmovisão dele é religiosa, e o mundo que vivemos é um mundo dado, é um mundo concedido por Deus. E a República é uma interferência terrena naquilo que é um desígnio divino, né? Se nós compreendermos isso, nós vamos compreender o pensamento de Antônio Conselheiro. Mas Antônio Conselheiro também é um homem que condena a escravidão, que nunca permitiu a prostituição em Canudos, que trouxe professoras, que recebeu índios, negros 13 de maio, Carigé, negros já livres e libertos, né? E nada disso o capitão Jagunço enxergou, né? Inclusive, a professora Lutgarde tem um estudo sobre o capitão Jagunço, que eu recomendo a leitura de vocês sobre ele. Eu não me lembro o título agora, mas provocada, a professora Lutz, minha amiga, poderá dar a vocês as informações onde localizar esse estudo. Eu não sei se vocês têm aí, né? Mas eu acho que até passei. Eu acho que até passei a pedido dela mesmo esses artigos para... Acho que está disponível na nossa plataforma, que é Canudos, as Falas e os Olhares, né? A trajetória do capitão Jagunço, que ela, no curso de uma pesquisa, encontrou casualmente essas informações, recolheu-as, tratou-as, deu um alinhamento metódico, e a gente tem uma contribuição inestimável, né? Ela, inclusive, complementa Paulo Dantas, porque ela traz elementos da vida concreta, né? Ela trabalha com o concreto em cima disso, o que não desmerece, em momento nenhum, Paulo Dantas, certo? Manuel, Luiz, essa traição, do capitão Jagunço, do Jesuíno Correia Lima, né, ficou bem conhecida também na voz de Luiz Gonzaga, na qual ele vai dizer: capitão Jagunço gosta de furdunço, fez canudo por guia das tropas, né, jogando irmãos contra irmãos, como você já bem nos coloca no seu posicionamento. Mas quais foram, Manuel, de fato, os motivos que fizeram com que o capitão Jagunço se tornasse guia das tropas? E qual foi as motivações? Ele se sentiu incomodado com a figura de Antônio Conselheiro, com os moradores que ali viviam no Belo Monte? O que de fato fez com que ele se voltasse contra o Belo Monte, que o acolheu, né? Ele, na verdade, né, o capitão Jagunço se sentia desconfortável em Canudos, porque ele, em verdade, né, ele não tinha nenhuma identidade concreta com o que estava acontecendo em Canudos. O capitão Jagunço não era um homem de admitir o partilhamento social da terra, né? Ele não tinha esse compromisso histórico, nem tinha essa necessidade material que o impulsionasse para aderir a um projeto como era o projeto de Canudos. Que, como diz a professora Lutgarde muito bem, eu gosto muito dessa frase de Lutz, é que ela diz o seguinte: ali era um mundo beato,
onde ninguém come o último pedaço de pão sem perguntar se o irmão tem fome, né? A divisão social da terra. Tudo isso incomodava ele e deixava ele desconfortável. Também havia conflitos deles, pessoais, com pessoas de dentro de Canudos, né? Havia rumor, ele se emprenhou muito pelos ouvidos sobre rumores de violências, de crimes impunes, a respeito de personagens fundamentais na organização de Canudos, como Pajeú, como João Abade e etc., que ele passa a qualificar como bandidos, né? Então, todos esses somatórios, mas principalmente a falta de pertencimento dele com o que ocorria e o que se construía em Canudos, é a motivação fundamental. O resto tudo é fuxico, é bate-boca, né? No cangaço... Pode concluir, Manuel. No cangaço, tem uma expressão, um estudioso do cangaço disse isso, e Ariano Suassuna gostava muito de repetir, o velho mestre Ariano, né, que o que acabou com o cangaço foi o fuxico. Porque era um disse-me-disse, era um lá para cá, e isso aqui e tal. Isso foi criando cisânia, conflito, entendeu? Desavenças e espalhando dificuldades em torno de uma vida que era autogestionária. Canudos não pedia nada a ninguém. Canudos, pelo contrário, Canudos até dialogava com outras cidades em igualdade de condições, né? As iniciativas de Antônio Conselheiro de pedir esmola, de pedir isso, de mandar um bilhete a um grande proprietário pedindo uma vaca, é porque ele tinha muita boca para alimentar. Ele tinha necessidade. E Antônio Conselheiro nunca se colocou contra o diálogo. Ele não abria a mão, era de suas convicções. Eu digo sempre que Antônio Conselheiro, ao contrário do beato Pedro Batista, não negociou sua gente. Ao contrário da Igreja Católica, do alto clero, da instituição Igreja Católica, que negociou o seu povo, Antônio Conselheiro não negociou. Ao contrário do capitão jesuíno, que negociou sua gente, Antônio Conselheiro não negociou. Só isso dá a ele uma dimensão histórica, uma propulsão perene na recordação do povo brasileiro. Então, essas coisas do capitão Jagunço, esses desencontros, esses conflitos internos e externos que o empurraram para o lado da repressão, me parece a falta de identidade, a falta de pertencimento, a falta de crença naquilo que estava sendo construído. Não é verdade? Eu me lembro que durante o combate à ditadura, nós discutíamos, dissentíamos, brigávamos, mas tínhamos um propósito. Vamos derrubar a ditadura militar no Brasil. E derrubamos. Entendeu? E Canudos tinha um propósito. Era construir na terra uma vida digna para todos. Uma vida decente, respeitável, democrática. O que não ocorria. Esse não era o ideal do capitão Jagunço. Ele tinha projetos pessoais. É por aí, no entanto, que eu faço minha leitura. Manuel, podemos dizer, então, que a falta de pertencimento, de identidade, faz com que aqueles que estão inseridos numa comunidade, numa tribo, enfim, no meio social, sinta por aquele lugar raiva, ódio e se distancie, né? Como podemos trazer isso para o contexto da atual Canudos, essa falta de pertencimento, dessa falta de identidade que muitas vezes ocorre, que aconteceu com o jesuíno Correia Lima, que por falta de pertencimento, por falta de identidade, por falta de entender os propósitos ali instituídos, como isso reverbera nos nossos dias de hoje? Olha, eu vejo o seguinte, a primeira coisa é efetivamente democratizar o poder, né? Transformar a ação política numa ação democrática, de profundidade social, né? A democracia
não pode ser só retórica, não pode ser só discurso, né? As formas de governança têm que mudar, têm que ser democratizadas. E democracia não é você governar de cima para baixo, nem governar sem consultar a população. Isso é fundamental não só em Canudos, mas em qualquer lugar do mundo, né? Se não houver isso, a gente não tem como criar identidade, porque aquilo que o povo não lê, aquilo que o povo não entende, aquilo que ele não capta na sua consciência, ele não vai se sentir pertencente a esse projeto, né? Você vê agora, nós estamos cometendo, eu estava conversando hoje com minha esposa em casa, por exemplo, essa insubordinação popular sobre a quarentena, se manter em casa. Olha, isso não é um fato novo na história do Brasil. Se nós recuarmos ao princípio do século XX, nós vamos nos debater com a revolta da vacina, mais atrás, no século XIX, a revolta do quebra-quilo, que são instâncias de decisões de Estado, a aplicação da vacina e a mudança do sistema métrico, que vão ser resolvidas, adotadas, sem que a população fosse ouvida. E na hora que vai lá aplicar a vacina, ela não tem certeza se faz mal ou se faz bem, e ela reage. O que é que o governo republicano faz? Manda a polícia. É verdade que a vacina era necessária, que era indispensável, como é a quarentena, né? Quando você tem essa discussão, devia ter sido feita com os movimentos sociais, com os sindicatos, né, com as lideranças populares, né, reunindo todo mundo, fazer um grande, nem que fosse à distância, né, mas antes que ela chegasse com tanta força, dava para se discutir alguma coisa, e aí nós íamos ter muito menos problemas. A mesma coisa, eu ainda acho, que Canudos pode avançar nesse sentido, abrindo discussões. É preciso que os movimentos sociais reajam, que enfrentem, né, e que tentem modificar essa realidade. Eu estou dizendo agora, estou escrevendo e estou querendo abrir essa discussão, João, e demais companheiros que estão aqui conosco nessa live. Eu defendo que Canudos vive um desenvolvimento, uma modernização conservadora. Porque você tem vias de acesso, você tem vias de comunicação. Quando eu andava em Canudos, só tem um telefone público. Era lá em um dos irmãos Gama, na farmácia que ele tinha, a gente fazia uma fila para ligar. A poeira fazia rodopio nas ruas. Nós não tínhamos TV por assinatura. As dificuldades, os hospitais, o hospital ainda era um hospital acanhado, né? Poxa, nós vivíamos ainda como se vivêssemos na Canudos Velha, né? A estrutura era mais ou menos semelhante. E hoje a gente chega em Canudos com as vias de comunicação abertas, eu digo que são as veias abertas de Canudos, né? Acessando tecnologia de ponta. Nós estamos aqui conversando. Eu nunca imaginei discutir Canudos por live com meus amigos e minhas amigas queridas, meus conterrâneos, lá em Canudos e eu em minha casa em Salvador. Parece um sonho, parece uma quimera. No entanto, nós estamos fazendo isso. Mas nós chegamos em Canudos ainda, João, e vocês todos sabem disso, né? Eu posso falar porque é minha terra, né? Eu posso falar porque é minha terra, e como eu amo minha terra, eu tenho que defendê-la com unhas e dentes. A gente chega e um percentual altíssimo de casas não tem esgotamento sanitário. Muitas crianças não têm diariamente o que comer, né? Então, que pertencimento é esse? Que democracia é essa? Democracia onde velho e criança está desamparado não é democracia. Me perdoe a expressão, mas é merdocracia, né?
Mas Me perdoe o palavrão, a expressão, as senhoras presentes, mas eu não vejo como classificar isso de outra forma, né? Então a gente vive ainda num atraso cercado por uma ilha tecnológica de desenvolvimento que não resolve problemas estruturais básicos da população, que você vai encontrar lá descrito em Euclides da Cunha, aquele mesmo do incidente desvalioso, né? Que tinha uma leitura positivista da história e não entendeu patavina do que estava acontecendo, né? Ele pisou na bola. É gênio, escreve muitíssimo bem, mas pisou na bola. Não estava entendendo. Só depois que entendeu, né? Lima Barreto, muito antes de Euclides, Lima Barreto, muito antes não, algum tempo depois de Euclides, Lima Barreto, o grande escritor negro brasileiro, hoje muito esquecido, Lima Barreto dizia o seguinte, que os generais brasileiros achavam que tinha a infalibilidade do Papa e a onisciência de Deus. Por isso que eles foram para Canudos com os olhos do preconceito, com os olhos avessos para a realidade daquela gente, daquele povo. Então, quando não há pertencimento, e pertencimento é isso, é você estudar a sua terra, compreender a história de seu povo, se associar a ele, tentar resolver os problemas de uma maneira democrática, participativa, fazer com que a riqueza se distribua e não que se concentre. Isso é pertencimento, certo? maravilha, Manuel. A sua colocação é bem atual, né? E realmente o sentimento de pertença faz com que a gente lute pelos ideais, lute para que o saneamento chegue a todos, lute para que ninguém viva de forma degradante como muitos ainda têm vivido. E assim, o Capitão Jagunço, essa falta de pertencimento, a gente hoje em Canudos vive a história local e regional em muitos lugares, não só aqui, ela é muito desvalorizada, né? Não somente muitas vezes pela a gestão escolar, pela a gestão educacional, mas como pelos próprios moradores, porque não sente dessas gestões esse sentimento e não é feito nenhum um trabalho, muitas das vezes, de afloramento, né, desses sentimentos que devem permear e permanecer assim em nossos corações. Mas, saindo do Capitão Jagunço fez furdunço demais, como diz o outro, e foi parar lá em Alagoas, né? Por aí. E aí o que acontece? Manuel, nós vamos falar sobre a Igreja Nova de Bom Jesus, né? E aí a gente fala que a Igreja Nova de Bom Jesus foi a partir dela que deu-se o início do conflito. Não foi o motivo, né? A Igreja Nova não foi o motivo. Mas nós falamos nos temas anteriores sobre os inimigos do Belo Monte, sobre a aliança dos poderosos, né? Que envolve o Arlindo Leone, o Barão de Jeremoabo, a luta aí constante entre os gonçalvistas e os vianistas. Mas a Igreja Nova de Bom Jesus, o início do conflito, como podemos, assim, descrever esse início, esse primeiro embate? Tem um trabalho muito bacana que foi desenvolvido, coordenado por você e pelo Roberto Dantas, que é o Trilhas, né? A Caminho dos Sertões. Exato. Que, assim, que fala detalhadamente do percurso das tropas, desde a primeira até a quarta expedição, e vai detalhando tudo isso, como ocorreu. O próprio Paulo Dantas, no livro, vai dizer que no primeiro embate o Pedrão foi lá e velou e deu um enterro digno aos seus amigos, né, aos seus colegas. E como podemos iniciar? O que, de fato, deu início a esse conflito, né? Você ontem estava participando da live sobre o confronto de Maceté, né? O fogo de Maceté, e o Bruno Maceté falava sobre a questão do conflito junto com o Neto Camorim,
com você brilhantemente falando desse primeiro início lá, que reverbera nessa questão do Arlindo Leone, né, que se torna inimigo dele desde lá. Mas nos conta um pouquinho sobre esse início, sobre essa Igreja Nova do Bom Jesus, e como foi esse pontapé inicial da guerra contra Canudos, contra o Belmonte. Olha, eu acho que a Igreja do Bom Jesus já é muito mais adiante, né? Eu acho que o conflito de Canudos começou lá atrás. Começou no momento em que se proclama a República e se cria um Estado laico no Brasil. E que há um momento de estremecimento das relações Igreja-Estado no Brasil, né? Esse estremecimento Igreja-Estado e a afirmação de uma república federativa vai obrigar que dois setores fundamentais da sociedade brasileira precisem repactuar suas relações políticas e sociais com o novo governo. Um pilar de sustentação do Estado, ou de apoio do Estado, é a Igreja Católica. Ela precisa repactuar sua relação, porque ela tem uma união histórica com o Estado. A religião católica, até a proclamação da República, antes um pouco tinha havido, a República extingue o padroado, ou seja, a religião católica era a religião oficial do Estado, deixa de ser, se institui a liberdade do culto religioso, o ensino laico, e esses são pontos de conflito que precisam ser negociados para reharmonizar essa relação. E isso a Igreja faz magistralmente. Tanto que ela, para poder repactuar sua relação com o Estado, para que ela mantenha parte desse monopólio da fé que ela tinha, ela larga a mão de Antônio Conselheiro e deixa ele à toa. Ele é o laico que incomoda. Ele é um homem de fé, respeitoso com os valores e os dogmas religiosos, mas politicamente ele não interessava mais, né? Ele tinha ficado para trás. A Igreja precisava andar, seguir seu caminho histórico, né? Seu pacto com o alto clero, com as classes dominantes brasileiras. Por outro lado, você tem também o quê? As elites políticas, os senhores, os homens de dinheiro, ou seja, o capital, né? E, no caso específico de Canudos, os grandes proprietários de terra, que eram também próceres políticos de grande projeção, José Gonçalves, Barão de Janemoabo e tanto outro, além das lideranças políticas paroquiais. Esses homens eram todos monarquistas, ou quase todos eles, raríssimos eram genuinamente republicanos, até a proclamação da República, né? Eu me lembro de grandes lideranças hoje, algumas eu encontro e tenho vontade de cuspir na cara, porque assisti bajulando o general, né? E fazendo elogios a Antônio Carlos Magalhães e companhia na Bahia, enquanto eu estava preso no quartel de Amaralina, combatendo a ditadura. E hoje são todos democratas, convictos de jurar diante de Cristo, né? Então, isso aconteceu também durante a implantação da República. Esses homens que eram republicanos, que eram monarquistas históricos, pertenciam a um partido monarquista, né? O Rui Barbosa, por exemplo, o chamado gênio da raça, que inclusive apelidou os moradores de Canudos de mentecaptos das galés, num discurso que fez aqui em Salvador, se não me engano, no Politeama, né? E que disse que ia impetrar habeas corpus em favor do povo de Canudos e nunca impetrou, que disse que ia fazer um discurso a favor do povo de Canudos e nunca o fez. Esse é o gênio da raça. Mas era um político conservador, vinculado às oligarquias baianas e que estava no meio
nesse momento, de repactuar essas relações de poder. Ou seja, as classes dominantes em Salvador, conjunturalmente cindidas, precisavam se reunir ou precisavam afirmar, cada um de um ponto de vista e de um partido político ou de um viés ideológico até menos, porque eles eram todos conservadores e reacionários, né? Mas precisavam, cada um, lutar pelo seu pedaço no Estado. Eles precisavam aparelhar o Estado, ocupar os cargos públicos para poder sobreviver politicamente. Né? O Barão de Jeremoabo, José Gonçalves, ali de Senhor do Bonfim, e o Barão de Jeremoabo, aqui de Bom Conselho, esses eram grandes proprietários e preocupados não só com a sua sobrevivência política, mas principalmente, e essa é a razão fundamental do conflito de Canudos, é a evasão de mão de obra e a desorganização do sistema produtivo no sertão. A religião, o conflito religioso, ele tem peso, mas ele não é fundamental. Ao grande proprietário da terra, interessava, pois, era que esse povo se mantivesse como mão de obra estável, barata e farta, para que a economia se desenvolvesse como se desenvolvia ainda no Império, como se desenvolveu no período colonial, nos grandes ciclos econômicos, com essa mão de obra escrava, primeiro na tentativa de escravizar os índios, depois os homens negros e negras, e, enfim, durante todo o correr, durante a implantação das indústrias no Brasil, o proletariado explorado, vendendo sua mais-valia a preço de banana, as mulheres trabalhando diuturnamente, em dupla jornada, né? Enfim, essa situação política e econômica é que vai desandar em Canudos. Quando o povo, vendendo suas propriedades, olha que sempre a propriedade está no meio, vendendo suas propriedades a preço de nonada, como dizia o Barão de Jeremoabo, né, segue para Canudos, aí é que efetivamente começa a incomodar. A igreja já se incomodava, embora alguns párocos tivessem alguma simpatia por Antônio Conselheiro, mas era uma simpatia muito pessoal, né? Não era uma simpatia institucional, orgânica, não era, né? Eles se queixavam de Antônio Conselheiro, porque Antônio Conselheiro ameaçava o prestígio desses párocos, que viviam nas varandas do Coronéis, né? Batizando os meninos bem-nascidos, e longe do povo. Antônio Conselheiro falava para o povo, porque ele era o povo, ele sentia, ele tinha a alma do povo. Ele vivia como um homem simples que era, né? Mesmo no período ainda de se sedentarizar em Canudos. Ele, quando andava no sertão, à procura dos mal-aventurados, que ele veio em busca, né? Ele já era um homem que demonstrava essa solidariedade, essa fraternidade pelos que estavam com ele, que o acompanhavam e acreditavam nele. E mesmo naqueles que eram infensos ao seu discurso. Mas ele o fazia. Ora, essa desorganização econômica, essa crise política e o surgimento de Canudos, o florescimento de Canudos, como o caminho dos mal-aventurados, dos mais pobres, dos despossuídos, do sem eira nem beira, e de alguns poucos que tinham alguma outra propriedade, algum outro bem, né, remediados, como se diz no sertão, mas a maioria era fraca de bolso, pouco tinha, né? E em Canudos encontrou um bem que era disputadíssimo, caríssimo e inacessível para o pobre, que era a terra, para plantar, trabalhar, que era um lugar respeitado para fazer suas orações e ter a sua crença, que era ter a sua mulher respeitada sem que o filho de um coronel viesse violá-la ou a sua filha, que tinha escola para seus filhos. Os negros tinham, os índios foram. Né? Por quê? Porque lá era um espaço em que o homem, o ser humano, era respeitado. Né? Ele não valia pelo que possuía, ele valia pelo que era, pelo que acreditava,
por aquilo que ele lutava, pelo seu caráter, né? Lá não havia espaço, embora todo mundo tomasse sua pinguinha, como toma hoje também, mas o álcool era combatido, porque sabia Antônio Conselheiro e seus companheiros de luta o mal que o álcool faz, e fazia, e faz até hoje, né? O senhor Calazans brincava sempre com a gente, quando estava reunido, ele chamava a reunião dos meus jagunços, né? E eu comecei a ter umas discussões com eles interessantes, porque eu comecei a dizer, não, professor, ali não era jagunço. Aí ele começou a me gozar. Olha, o jagunço, que eu sempre aprendi como jagunço, eu não vou falar mais não, porque Manuel Neto não quer que eu fale. Ele fica zangado. Mas, na verdade, quem morava em Canudos não era jagunço. Jagunço é o alugado que usa a enxada e usa o clavinote, né? E que ataca os inimigos do seu patrão. Inimigos políticos, inimigos de poder, inimigos financeiros, enfim. Qualquer dissuasão que tenha entre eles é resolvido na bala, né? Em Canudos não era isso, eram camponeses que iam trabalhar, né? Que estavam trabalhando. Lá, a mulher tinha seu espaço, ela era artesanal, não tinha prostituição. Você sabe o que é isso? No Brasil do século XIX, dos lupanares fantásticos no Rio de Janeiro, na Bahia, as polacas, imigrantes estrangeiras que vinham para o Brasil e iam morar no Rio de Janeiro e viraram prostitutas. Aliás, tem uma página magistral de Lima Barreto sobre isso, no livro dele, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Ele tem uma página extraordinária sobre as polacas, né? Então, Canudos, até ali, quando ocorre a primeira expedição, Canudos, na verdade, é uma briga ainda paroquial, é uma briga regional. Ela não tinha se tornado uma briga nacional, porque a crise não tinha tomado a proporção que tomou posteriormente, né? Tem um texto da professora Consuelo Novaes Sampaio, minha querida amiga, que faleceu há alguns anos, pessoa que eu respeitava e tinha muita consideração. Ela escreveu um texto magistral sobre a situação política na Bahia pré-Canudos, chamada A Construção do Medo, em que ela debulha a conjuntura política baiana e mostra que esses conflitos intraoligárquicos foram fundamentais para se plantar uma ideia de que Canudos ameaçava a República, ameaçava o governo do Estado, ameaçava os municípios, que eram bandidos homiziados num pedaço de terra no sertão da Bahia. Ela mostra isso com uma clareza insofismável. É maravilhoso o texto, né? Então, essa conjunção de fatores é que vai determinar, né, o agravamento da crise e, inclusive, você vai ter também, é bom eu me lembrar, eu não ia me esquecendo de um detalhe, o Barão de Jeremoabo, em 2 artigos que escreveu no Diário de Notícias da Bahia, não estou lembrado aqui agora a data em que foi publicado os artigos, o Barão de Jeremoabo chega a dizer que em Canudos se pratica o comunismo, né? Vocês vejam bem. E eu, naquela época que comecei a estudar, fiquei satisfeitíssimo. Comuna, com largos anos nas costas que eu era, mas Canudos é comunismo. Aliás, é uma posição que a esquerda idealiza muito, de que Canudos era uma cidade socialista. Edmundo Muniz, que era meu amigo, conversei muito com ele no Rio de Janeiro, defendia que Canudos era inspirada no socialismo utópico, né? No socialismo pré-científico. Mas todo mundo tem direito à sua opinião. Mas o Barão escrevia, na verdade, quando ele qualificava Canudos de uma vila, um arraial comunista, ele provocava ao Estado para dizimar, para liquidar aquele foco rebelde, no entender dele, comunista, porque, é bom a gente lembrar, Marx e Engels publicaram o Manifesto Comunista em 1848.
E, desde então, a influência do pensamento marxista e engelista cresceu no mundo todo, né? O materialismo histórico, o materialismo dialético, era uma maneira de rever a história, de reler a história, e funcionava os movimentos sociais. Então, era por isso que o Barão queria. O Barão é um homem bem informado, né? As cartas para o Barão mostram que ele era, inclusive, um missivista quanto mais, né? Calazans gostava muito dele como missivista, nunca externou nenhum desagrado dele pessoal para mim, pelo menos. O Calazans era muito amigo da família do Barão, né? Mas ele me dizia, Manuel, era um missivista extraordinário. Recebia a carta e anotava a data do recebimento. E respondia e botava a data que respondeu e arquivava. Esse homem era, na verdade, um historiador, um conservador de acervos. Porque imagine nós hoje, sem ter acessos a esses documentos, né? Ele descobriu essa qualidade no Barão de Jeremoabo, reacionário de 4 constados, né? Mas veja bem, daí é que eu digo que quando estoura o conflito de Canudos, naquele chamado incidente desvalioso da busca da madeira em Juazeiro, e que não veio, e Antônio Conselheiro, que já havia pago, vai cobrar o que é seu, né? E é acusado de assediar militarmente ou belicamente as pessoas, ou a cidade de Juazeiro, onde o juiz era Arlindo Leone, com quem ele já tinha tido um conflito anterior, né? Então, o juiz faz um escarcéu e vem, deflagra o processo de cerceamento militar de Canudos. Ora, esse é o antecedente. Quando a guerra estoura em 1896, Canudos já ia longe. Canudos estava cumprindo o seu ciclo e avançaria muito mais. Quer dizer, a conjuntura se agravara, porque a influência de Canudos se disseminara de uma maneira muito mais contundente, né? Já não era um problema ali localizado naquela parte do sertão. Era um problema que ganhava fóruns estaduais. Já encomendava as autoridades a Luiz Viana, né? O conselheiro Luiz Viana, não o Luiz Viana filho, né? Que era um reacionário também, chefe da Casa Civil do governo militar de 64 com Castelo Branco, um dos primeiros a aderir ao golpe militar na Bahia, né? Quer dizer, era coisa de família mesmo, né? A elite econômica, a elite política, que mudava de partido como quem muda de cadeira, que mudava de opinião como quem muda de roupa, né? Só eram fiéis ao pensamento conservador e de dominação das classes subalternas. Então, quando é Cláudio Canudos, é porque todo esse preâmbulo já tinha feito o caldeirão ferver, né? A decisão de mandar tropa a Canudos, por Luiz Viana, pelo conselheiro Luiz Viana, é motivada pela pressão política que ele sofria e também porque ele não era nenhum adepto de Canudos, nem do que se conversava, nem do que se fazia em Canudos. Isso ameaçava, inclusive, o status quo no qual ele estava colocado. Manuel, na segunda expedição, vai falar sobre o Major Fujão, né, o Major Febrando de Brito, depois da desvalioso incidente aí, acidente do primeiro confronto, da busca da madeira, dizer que Antônio Conselheiro iria invadir e saquear Juazeiro, e o povo começa a se assustar, atravessar o Rio São Francisco em direção à Petrolina. Podemos dizer que esse primeiro embate foi um capricho do juiz Arlindo Leone, em querer assim, cobrar excessivamente que fosse tomada medidas contra Antônio Conselheiro, que possivelmente iria invadir, de fato, o Juazeiro e tomar, saquear ali a cidade? Olha, João, eu
eu escrevi um artigo, está na revista Canudos, os números antigos da revista Canudos, tem mais de 20 anos que eu escrevi esse artigo, chamado de Juazeiro à Ladeira da Barra, o triste final da expedição Pires Ferreira. Por que a Ladeira da Barra? Porque na Ladeira da Barra, tem uma transversal, uma rua chamada Tenente Pires Ferreira, e dá para o mar da Baía de Todos os Santos. Então, eu disse, ele foi para Canudos e acabou ali, né? O fato é que, como o Luiz Viana, pressionado, atende aos alarmes, aos telegramas alarmistas de Arlindo Leone, né? Ele, um dia, essa tropa de 110 homens, comandada por Manuel da Silva Pires Ferreira, a Juazeiro, e chegando em Juazeiro, a ordem de Pires Ferreira, né, era guardar a cidade. Mas chegando em Juazeiro, não tinha nenhum assédio visível ou próximo, nenhuma informação que assegurasse que a cidade ia ser invadida por Antônio Conselheiro. Até porque isso não estava de maneira nenhuma cogitado inicialmente. Não havia, que algo que se sabe, pelo menos não tem documento, nem na tradição oral, eu ouvi isso, que tivesse, pelo menos eu não vi, pode ser que tenha, né? Essa invasão de Juazeiro, só que Antônio Conselheiro disse que ele ia pegar a madeira dele. Já havia sido paga. É diferente. Ele não ia sozinho, é claro, que ele não era bobo. Ele ia pegar dele acompanhado das pessoas que o seguiam. Isso significava que fosse lá brigar, né? Só que o Pires Ferreira, cedendo à pressão em Juazeiro, de lideranças políticas, do próprio juiz, de autoridades, resolve seguir até o Auá, num caminho que eu refiz todo o caminho de Pires Ferreira, passo a passo eu fiz. E digo a você, João, eu e Roberto, e um georreferenciador, é um dos caminhos mais complicados, o caminho original. É mais complicado do que Febrônio, é mais complicado do que Moreira César, e muito menos, e muito mais complicado ainda do que Oscar Arthur Oscar e Savagé. Para você ter ideia, eu refiz esses caminhos ponto a ponto, com os nomes originais das cidades, a distância em léguas e a distância em quilômetros. Eu fiz isso tudo. Inclusive, Luciana Savagé, que é da Globo News, é a minha amiga, estudiosa de cangaço e tal. Luciana, que é bisneta de Savagé, me pediu a trajetória do avô dela, informações sobre o avô dela, e eu dei esse levantamento que eu fiz e dei a ela. Eu já tinha na mão, porque era para o projeto. Ela me perguntou se eu era doido, né? Como é que você vai fazer légua por légua, não sei o quê, em nomes originais? Eu me matei. Eu consultei não sei quantos, a bibliografia toda que eu podia, documentos originais, fontes primárias. Foi um trabalhão, mas valeu a pena. É um trabalho que me deixa muito honrado, né? E eu digo que eu fiz, porque essa parte foi realmente eu que fiz solitariamente, né? Então, o caminho de Pires Ferreira até o Auá é um caminho complicadíssimo. Isso deve ter desgastado fisicamente a tropa, deve tê-los posto extremamente cansados, e quando eles chegam em Auá, eles chegam exaustos, né? Inclusive, lamentavelmente, essa coisa de degradar o nosso patrimônio histórico, a casa onde Pires Ferreira penetrou lá em Uauá, pernoitou em Uauá, foi destruída, foi posta abaixo, não existe mais, né? Ele pernoita em Uauá e é surpreendido de madrugada por uma procissão. Aí a gente sabe mais ou menos a história. Aquele agrupamento de pessoas cantando, rezando, orando,
as ladainhas e etc. Tem, inclusive, uma pintura de Trípoli Gaudense magnífica que retrata esse momento, né? Então, ele é surpreendido. Mas, mesmo assim, o número de mortos entre os soldados, apenas 10, e de conselheiristas mortos é desproporcional. Por quê? Porque eles tinham armas muito mais letais, rifles, revólveres, né? Estavam numa posição salvaguardada, eles foram surpreendidos, mas eles estavam aquartelados na cidade, então, estrategicamente, eles estavam mais bem municiados também, né? Porque eles tinham arma de fogo e o povo de Canudos estava armado com o que tinha, com o que usava para o trabalho, usou para se defender, né? Então, e eu li o relatório de Pires Ferreira e li o relatório do médico. O hilário nessa história é que Pires Ferreira acusa o médico de insanidade, né? E engraçado que o médico insano chama a atenção de Pires Ferreira para aspectos absolutamente relevantes para quem vai para um combate. A falta de concentração na véspera do que ocorreu, as armas com Glenn dando problema, enguiçando, isso tudo o médico diz. E a instabilidade emocional de Pires Ferreira. Um acusa o outro de doido e o doido acusa ele de instável. Então, é uma expedição que, na verdade, é uma barafunda. E o resultado é o quê? A desmoralização completa. Voltam com o rabo entre as pernas para Juazeiro, cometem uma série de atrocidades no caminho, violências, né? Invasões de domicílio, desrespeito a mulheres, né? Maltrato a crianças, e chegam em Juazeiro aos tratos, farrapos, desmoralizados, como não podia ser. Não se, inclusive, se preocuparam que grande parte da população de Uauá, durante a noite, fugiu das suas casas na cidade, como se houvesse já o conhecimento de que alguma coisa ia acontecer. Era como desconhecer que Antônio Conselheiros tinha várias pessoas, vários informantes e adébitos, né? Pessoas que tinham pertencimento com sua causa. Então, essas pessoas se mobilizaram e informaram. Olha, o Pires Ferreira está indo para ele pegar, então vamos pegar ele antes. Né? Tá na cara. Eu vi isso muito do Coronel Jerônimo Rodrigues, foi uma grande fonte para mim. Era um homem de um conhecimento, um autodidata, mas um homem profundamente lido, um intelectual que Gramsci chama de intelectual orgânico, né? E que eu gosto muito dessa expressão, porque é do organismo, é de dentro, é visceral, né? E ouvi isso de muitas pessoas lá. Ou seja, a expedição Pires Ferreira foi fracasso no planejamento, foi fracasso na execução e foi um fiasco no retorno. E interessante que esse infortúnio vai se repetir na segunda expedição, né? Porque você tem o Major Febrônio, né, que foi chamado de Major Fujão, e o Coronel Moreira César descartou qualquer possibilidade de informação a partir do Major, e o Major se encontra, de repente, em um lugar no Cambaio, né, e o Euclides da Cunha vai descrever isso muito bem, que é a travessia, né, do Cambaio. E depois nós vamos ler no relatório do Dr. Albertazzi a presença ali de figuras indígenas, né, dos cariris ou piriris e dos tuxás, e a gente vai compreender um pouco essa travessia, como foi árdua e difícil, né? Além dos conselheiristas, esses soldados, a primeira investida federal, além dos conselheiros, contra quem eles estavam lutando? A Caatinga era o inimigo? Eu não entendi a pergunta. Viu, mano? Os soldados vieram na segunda expedição, né? Além dos conselheiristas,
A Caatinga também era uma inimiga? Havia o quê? A Caatinga, a vegetação. A Caatinga é irmã do sertanejo, né? É irmã do vaqueiro, é irmã do catingueiro. Lá ele come, lá ele bebe, lá ele se cura. Aqueles caras pouco sabiam, Febrônio muito menos, né? Eu tinha um amigo, não sei se você já ouviu falar dele, era um estudioso de Canudos também, o coronel Dave Sena, Coronel Dave. Ele inclusive, o coronel, junto com outros estudiosos, em 97, 98, foi quem fizeram lá os marcos, né, do Moreira César, do Tamarindo, né? Tem um monte de gente metido nisso. A gente precisa botar o nome deles como realizadores desse sacrilégio que eles cometeram. Mas tudo bem. O Davis era um homem, era um coronel, oficial de alta patente do Exército, portanto, e um estudioso de Canudos. Era uma pessoa, pessoalmente, muito agradável de papo, né? E nós conversávamos muito. Inclusive, uma certa vez, Zito, João Ribeiro Gama, que era prefeito de Canudos numa época, me viu conversando muito com o Coronel Davis, bate-papo, gargalhada e tal. E Zito chegou para mim e me disse assim: rapaz, como é você um cara de esquerda que se dá tão bem com esse coronel? Eu disse, porque o coronel é um ótimo papo. O coronel é um grande debatedor. E o coronel era um homem que tinha ojeriza a Febrônio de Brito. Porque ele se contrapunha àquela ideia de que Febrônio fez uma retirada do ponto de vista militar correta. Ele recuou quando teria que recuar, saiu ordenadamente e retornou ao seu ponto de partida também organizadamente, né? Não teve muitas mortes na sua expedição, sob seu comando não morreram muitos homens. Ele foi, do ponto de vista da escolha do caminho, o mais correto. O caminho que ele escolheu era o caminho que tinha algumas dificuldades, mas era o caminho menos complicado e que chegava mais perto de Canudos. O caminho dele é perfeito. Ele só deu azar porque ele foi surpreendido. Deu azar, não. Ele não contou com o assédio das forças conselheiristas já durante o caminho, se colocando nas altitudes, observando a passagem deles, né, e se preparando para o confronto que se daria adiante. Mas, do ponto de vista, eu refiz o caminho de Febrônio também, todinho. Eu me lembro que tem uma passagem até engraçada. Num determinado ponto do caminho, nós chegamos num lugarzinho muito pequeno, que tinha 1 ou 2 moradores, e de lá, diante de mim, estava um velhinho, bem velhinho já, né? Ele me olhou, estava com uma barba enorme, branca. Ele me olhou e disse: esse homem aí é da Guerra de Canudos, velho? Perguntou se era do tempo da Guerra de Canudos. Né? E eu me lembro, eu sei disso, mas Davis, quando a gente argumentava com ele, eu entrevistei ele no Rio de Janeiro durante 2 horas. A entrevista dele está no meu livro com o Alberto, Os Intelectuais e Canudos, né? O volume 2, ele está lá no volume 2. Davis ficava irritadíssimo quando a gente argumentava: olha, coronel, mas a retirada foi estrategicamente correta, o caminho foi correto, foi ordenada, não se abandonou armas nem munição, chegaram ao ponto de partida organizados, sob o comando e sob o controle do comandante, né? Ele dizia: Manuel, quando um oficial recebe uma missão, ele tem que cumpri-la, ele tem que ir até o fim, não tem retorno, não há retorno honroso, não há saída honrosa para o oficial que se retira do teatro de luta.
Essa é uma concepção militar que era vigente naquele tempo e é vigente hoje. Ele me dizia isso na década de 90, né? E é vigente hoje ainda, né? Então, ele se opunha e ele mesmo denegria a imagem do Major Febrônio e dizia: Major fujão mesmo, fujão, covarde, tinha que cumprir a missão dele. Mas o Febrônio também enfrentou em Salvador algumas dissidências políticas, né, que o atrapalharam um pouco. Ele era partidário, ele tinha relações políticas na Bahia, tudo isso atrapalhou ele um pouco. Mas ele foi um homem que, do ponto de vista da retirada, ele fez uma retirada ordenada. Se não foi honrosa, como dizia o coronel Davis, também não foi uma fuga desesperada, como foi Pires Ferreira, e como não seria depois mais tragicômico, se você quiser assim, desmoralizante, que foi Moreira César. A Lagoa de Sangue, mano, a Lagoa do Cipó, a Lagoa do Maracujá, ela, nesse embate corpo a corpo entre conselheiros militares, ela foi crucial, fundamental para o distanciamento ou para a recuada dessa segunda expedição? Sem dúvida. Eu ouvi muitas pessoas, tive muitos testemunhos que eu li, tive, inclusive, uma conversa de horas com o meu amigo, saudoso, querido João de Regis, essa figura exponencial de Canudos, a quem a gente sempre tem que reverenciar a memória, um grande pensador, um grande narrador da história do seu povo. Então, com João de Regis, eu conversei muito. E ele me dizia: seu Manel, aquilo ali foi um banho de sangue. E os soldados estavam bem armados, mas eles não tinham o número de conselheiristas que Antônio Conselheiro tinha do seu lado. Era muita gente para pouco combatente. Eles poderiam resistir durante um certo tempo, mas não ia resistir muito. Ele não dizia resistir, não dizia aguentar muito, né? Eles tinham que sair mesmo, não havia alternativa. A lagoa ficou coalhada de sangue, centenas de corpos espalhados. Era uma coisa terrível, aterrorizante, né? Eu não sei como está essa lagoa hoje, mas na última vez que eu estive lá, estava muito mal preservado o espaço, né? Ali é um sítio arqueológico, antropológico da maior riqueza. É preciso a gente cuidar disso, João, é responsabilidade de todos nós, né? Como se fez lá no parque, se cercou, Claude teve o cuidado de fazer a comunicação visual a mais fácil possível, a mais ilustrativa possível, a mais pedagógica possível. Isso é uma coisa que nós vamos dever eternamente a Claude, a você que o acompanhou, né? Foi fundamental esse trabalho. É preciso fazer em outros pontos, né? Em outros lugares, no caminho de Jeremoabo, né? Lá perto da Serra do Cambaio. Enfim, é preciso inventariar isso novamente e se fazer esse trabalho de preservação, né? Porque o cenário da guerra, né, ficou... todo o sertão como um todo, né? De Maceté, Uauá, Monte Santo, Jeremoabo, enfim, é um contexto geral. E é importante, sem dúvida, preservar tanto o lugar onde foi a Lagoa de Sangue, o lugar onde foi tombado o Coronel Tamarindo, onde foi tombado onde foi queimado o corpo do Coronel Moreira César, entre outros lugares importantes para entendermos como se deu essa guerra. E aí, Manel, eu já entro aqui no Coronel Moreira César, né? O corta-pescoço, ou corta-cabeça, né? O professor Calazan, no Moreira César na Poesia Popular, num dos seus artigos, né, falando sobre o ciclo folclórico, ele traz um cordel bem interessante sobre sobre esse comandante, né, da mais alta patente, o cara
prepotente, né? E ele vai dizer o seguinte, esse levantamento que ele faz, né, no ABC de Canudos. Ele vai dizer, Moreira César foi ao céu com Tamarindo ao seu lado. São Pedro falou assim, o que, cara de malvado? Tamarindo entristeceu, São Pedro assim respondeu, espere mais um bocado. E disse a Moreira César, para seu ódio não há perdão, foste orgulhoso no mundo, não terá salvação. Volte lá para a terra, vai cuidar de sua guerra no reino da escuridão. Eu sei uma muito engraçada também, que é os urambu lá de Canudo mandam avisar os da capital, que já estão de bico fino de tanto comer o oficial. Né? Também tem aquela outra, né? Coronel Moreira César, olho de cucana canhana. Tomou fogo na favela, foi ficar na Zumburana. Né? Pois é, tá lá. Moreira César não descansou, não. Foi atormentado. Moreira César é um daqueles oficiais tributários do florianismo, né? Que chamavam os civis de casacas, ou seja, cidadãos de segunda categoria. Por quê? Porque a República nasceu de um golpe militar. Né? A milicada não sossega. Começa em 1889, vai a 1964, está agora pintando o 7 onde pode, ou seja, não deixam a democracia em paz. A vocação deles é transformar o Brasil numa ditadura hereditária. Perturbar a democracia, né? Deles para deles mesmos. Então, o Moreira César é formado nessa escola, na escola republicana. E o Floriano era um homem de muito prestígio, chamado de consolidador da República, porque esmagou todas as tentativas de sublevação, civis ou militares, que se opunham a ele ou à forma de governar dele. Ele dizia aos juízes, eu vou prendendo e eles vão soltando, até uma hora que não tem ninguém mais para soltar, porque ele ia prender os juízes também. Olha como a história começa a gente buscando exemplo no passado, vai encontrar ela hoje. Né, mano? Né? O filho de Bolsonaro dizendo que basta um soldado e 2 cabos para ele ir fechar o Supremo Tribunal Federal. Né? Então a gente vê, o Floriano já fez isso muito antes, eles não são nem originais. Né? Então, o Moreira César era um oficial de grande prestígio, né? Grande prestígio, não só porque era um florianista de 4 costados, mas porque era um teórico, um estudioso das regras militares, e inclusive escreveu o Regimento do Exército. Ele foi um dos autores, né, do Regimento do Exército. Né? Tinha uma ficha militar que o caracterizava como um homem instável, irritável, violento por vezes, mas um oficial de comprovada eficiência e competência. Né? E quando a primeira e a segunda expedições fracassam na Bahia, ora, quem é o homem que pode pôr um cobro a isso? Que pode acabar com esse Antônio Conselheiro, esse bárbaro selvagem que está humilhando a República, que está ameaçando o poder republicano, né? Quem é? Quem é? É Moreira César, é Antônio Moreira César, né? Que tinha aspirações maiores, inclusive políticas, né? Não só de elevação de patente, mas de uma carreira política. Né? Moreira César não era bobo, era um homem inteligente, preparado, militarmente formado na boa escola que ele teve, né? Quer dizer, boa para ele lá e as negas dele. Para mim não está me dizendo nada. Né? Mas era de reconhecida competência. Né? E ele chega já com um aporte humano e bélico considerável. Ele não vem como Pires Ferreira com 110, Febrônio com 200 e poucos homens. Ele vem com 1.300. Forças policiais do Exército
armamentos bélicos de última geração, uma estrutura logística poderosa, apoio do alto comando do Exército, do ministro do Exército, apoio que ele encontrou aqui na Bahia, no governo da Bahia. Enfim, ele estava bem calçado. E, como já dizia Lima Barreto, os oficiais brasileiros pensavam que eram infalíveis como o Papa e oniscientes como Deus. Então ele, além da competência, era portador de uma arrogância desmesurada. O ego dele não cabia dentro dele mesmo, né? Então, o que é que ele faz? Ele começa a subestimar as forças às quais ele ia enfrentar. E essa subestimação é fatal. Porque se você não avalia bem o seu inimigo, e se você não conhece sobejamente o terreno em que você vai brigar, isso complica. Além do que, essa prepotência fez com que ele fosse em marcha batida para Canudos. Ele exaure as tropas, ele cansa. E alguns sinais de que a resistência do povo de Canudos estava disseminada e explorava o terreno que lhes era favorável, né? Porque o catingueiro, você sabe, ele caça. E na Guerra de Canudos, ele passou a caçar homens como caçava comida. E eles foram fustigando, como se fosse uma guerra de guerrilha. Fustigava aqui, fustigava ali, amedrontava, apavorava a tropa, né? Ia perturbando e fragilizando o moral dos militares. E ele, insensível, né? Inclusive atormentado por uma epilepsia, né? Ele tem crises epilépticas no caminho que prostram fisicamente ele. Ele apressa o passo, né? Ele segue o caminho por Euclides, entra por ali e vai por aquele caminho todo até chegar em Canudos, no sítio do Vigário, né? Aqueles caminhos todos que eu percorri também, em algum lugar não dava para a gente andar a pé, tinha que andar de cavalo, pular cerca e etc. Né? A gente já referenciou aquele caminho todo. E eu acho, inclusive, que na biblioteca do Memorial tem o livro da gente. Eu até tenho ele aqui, Manuel. Na época, as escolas até receberam esse livro, né? Que foi até, se não me engano, financiado em parte pela Petrobras, né? Uma coisa desse tipo. E aí foi. Ele tem um CD anexo, muito bom, com os mapas, com as fotografias anexas, muito bom mesmo o material. Então, veja bem, ele apressa o passo, ele exaure a tropa. Quando os soldados chegam efetivamente em Canudos, aonde é mais ou menos hoje Canudos, eles chegam ali no que é hoje o Alto da Favela, graças ao trabalho também de Mestre Claude, né, que descartou que aquilo não era Alto do Mar, o Alto do Mar era mais para baixo, né? E ele que referencia na bibliografia, nos documentos, que ali é o Alto da Favela, uma grande contribuição de Claude, entre as inúmeras que ele deu, né? Então, quando ele chega ali, a tropa está cansada, está mal alimentada, está fisicamente debilitada e está sob uma sensação de estranheza. O que era aquilo? Era bom ver que tinha muita gente de fora, do Sudeste. Tropa do Rio de Janeiro, você já pensou, o cara acostumado numa cidade litorânea, desembarcar no meio daquela caatinga que era muito mais inóspita do que é hoje? E ele, inopinadamente, de repente, resolve dar uma carga de cavalaria. Morro abaixo. Vamos tomar Canudos. Vamos almoçar em Canudos. Veja a arrogância, veja a petulância. Ele nem conhecia o inimigo, nem tinha domínio daquela estratégia.
Ele não sabia que os caboclos eram valentes e eram de briga também quando precisava. E ele desce, né, no cavalo dele, pomposo, e vai à frente da tropa, como era do feitio dele, né? Ele vai à frente da tropa e é alvejado. Ao ser alvejado, o comando não fica acéfalo, mas fica enfraquecido. Tamarindo não tem o mesmo pulso, nem tem a mesma autoridade moral que tinha Moreira César. Além do que, os soldados perdidos naquela caatinga, sem um comando eficiente, entram em pânico. E você sabe que quando o pânico se instala o medo. E o medo faz ver coisa que você nunca... que não é real. Você quer o quê? Você quer sair dali. Pelo amor de Deus, me tire daqui. Pelo amor de Deus, me salve. Né? E aí é a correria geral. Né? É o salve-se quem puder. Né? É aquela história do papagaio que dizia, não me mate, porque eu não sou jagunço, né? Tem essa história, esse folclore, né? Foi nego largando calça, nego largando chinelo, né? Nego largando roupa, saindo aos farrapos, perdido nos caminhos de volta. O coronel agoniza ali na Fazenda Velha e vem a óbito, né? Ele que ia almoçou chumbo e fez indigestão, né? E o Tamarindo, completamente perdido, desarvorado, é capturado e, segundo a literatura militar, é assassinado. Eu digo que ele foi justiçado. Ele veio ali de pessoas que viviam em suas terras e que estavam trabalhando em paz. Ele era o agressor. Ele era o sitiante. A professora Marcela está lembrando que é tempo de Murici, cada um cuida de si, né? É tempo de Murici, cada um cuide de si. Né? Então, a expedição Moreira César é um rotundo fracasso. Né? É uma desmoralização para o Exército Brasileiro. Né? E ela acaba, um grande... Aí se torna efetivamente, Canudos passa a ser uma questão nacional, uma questão efetivamente republicana. É um problema do governo central. A Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que era a capital da República, fervilha. Os jornais multiplicam manchetes. A morte de Moreira César é uma tragédia. Precisa ser recuperado o prestígio do Exército Brasileiro, ali desmoralizado por jagunços, mentecaptos, analfabetos, selvagens, bárbaros, mulheres públicas, como eles diziam que eram as mulheres de Canudos, não eram mãe, avós, nada disso, eram mulheres vulgares, desgrenhadas, como elas são apresentadas, inclusive por Euclides da Cunha. Né? Então, essa derrota fragorosa é a derrota, né, de um exército paupérrimo, sem recursos militares e bélicos satisfatórios, quanto uma tropa bem alimentada, bem fornida de armamento, né, equipada com assistência médica. Né? Os hospitais de sangue estão lá para provar que eles tinham as padiolas, tinham os médicos de campanha, tinham tudo. E perdem. Perdem porque a arrogância, a incompetência, a imprevidência do coronel Moreira César, né, levou ele à hecatombe que ele viveu. Ele pagou com a vida a sua presunção, né, a sua desinformação, a sua incapacidade, e aí é compreensível, de compreender que Brasil era aquele. Ele não conhecia aquele Brasil. Ele conhecia o Brasil urbano, das grandes cidades. Ele conhecia o Brasil além do Oceano Atlântico, que era o Brasil francês, que se locupletava nos cabarés franceses. Né? Ele conhecia isso, mas o Brasil da Caatinga, o Brasil do povo sertanejo,
As elites brasileiras estavam de costas para eles há muitos séculos, né? As elites urbanas, as classes políticas dominantes, pouco estavam se importando com o sertanejo. E a República, que se instalara em 1889, nada fez até 1896 que fosse para requalificar e amparar o sertanejo na sua luta diária pela sobrevivência, né? O mesmo descaso que tiveram com as secas durante o período colonial, até o final do Império, com a Grande Seca de 1877, que muito pouca gente sabe que morreram em torno de 500 mil pessoas na seca de 1877, 500 mil brasileiros, fora os que perderam as suas propriedades, as suas formas de sobrevivência, perderam filhos, pais, mães, avós. É uma grande tragédia mundial, a seca de 1877. Mas o governo monárquico, e depois nas secas republicanas, pouco ou muito pouco foi feito para amparar o sertanejo. Canudos era a sublevação legítima de um povo que precisava sobreviver, lutar para sobreviver, né? Matar um leão. Eu não digo leão porque no sertão não tem leão, embora eu tenha ouvido uma conversa aí por dentro das caatingas de um sujeito que viu um leão e que se arrupiou todo quando viu esse leão. Leão do Norte. Leão da caatinga, né? Mas a onça, né? Nem sequer conhecia a onça. Então, Moreira César era incapaz de compreender como os outros oficiais que estavam presentes. Eles não compreendiam o povo de Canudos, eles não entendiam a resistência de Canudos, porque eles não sabiam quem eram aquelas gentes, aquelas pessoas, aqueles seres humanos, brasileiríssimos, até a raiz, né? Eles não tomavam embusada, não, meu velho. O interessante, Manuel, é que até a quarta expedição, na verdade, os conselheiristas, nessa primeira e segunda expedição, ainda usavam armas de caça, armas usadas no trabalho diário com a terra, facão, a foice, um pau, pedra, mas foi essa terceira expedição que basicamente deixou tudo para trás, nessa fuga desesperada. E aí eu queria fazer duas perguntas. Tem uma o José Calazans também fala nos artigos, Moreira César, quem foi que te matou, né? E aí tem dizendo, Moreira César, quem foi que te matou? Foi a bala dos Canudos que o conselheiro mandou, né? Existe uma questão que dizem, foi Pajeú, foi o Dionísio Nóbrega vai dizer que foi o Jeromão, e aí tem uns que dizem que foi o soldado que estava arretado com a loucura do Moreira César e resolveu matar o cabo logo de vez ali. E aí a questão uma viúva quem foi que matou? Olha, eu já lhe contei uma história de Calazans, né? Eu vou lhe repetir aqui agora, porque os outros não sei se ouviram. Calazans, uma vez indagado sobre quem havia matado Moreira César, ele disse, olha, me meta fora dessa história, porque teve uma sessão espírita aí que disseram que fui eu. Né? Então, eu já ouvi inúmeras versões, né? Moreira César é um personagem interessante isso. Ele é um militar que vem atacar o povo de Canudos e se torna um dos personagens principais do conflito. E como um personagem mítico, as versões sobre a morte e a própria atuação dele, até o Leone, que é o biógrafo dele, né, que se ocupou dessa tarefa de biografar Moreira César, eu acho que eu teria coisa bem melhor para fazer. Mas é uma contribuição histórica, eu estou brincando com o Leone, mas é uma contribuição histórica inegável, né? É bom a gente conhecer os inimigos, mesmo os históricos, né? Então, eu vi de João de Regis, e daí é que vem a afirmação de
de Dionísio também, porque ele colheu com João de Regis, é a mesma fonte, que foi Jeromão, que inclusive preparou um clavinote com munição especial, né, para acertar em Moreira César. E, de fato, acertou. Outros dizem que foi uma viúva de Santa Catarina que encomendou a morte de Moreira César a um soldado, né? Outros tantos atiradores apareceram, né? Como todo mito, ele tem sobrevida e tem versões sobre a sua morte. E Moreira César se tornou um mito, né? Daí a gente não tem muito controle. Você pode ter muitas aproximações, né? O meu velho amigo João Guerra, que eu lembro aqui com saudade também, saúdo a memória, né? Não sei se Joselina tá me ouvindo. João Guerra também enveredava por essa versão de Jeromão, né? E Jeromão, tá? E seu João Guerra me disse uma frase que eu guardo até hoje comigo. Ele me disse uma vez, conversando comigo: seu Manuel Neto, a gente não aprende só nos livros, não. A gente aprende ouvindo também, né? Como quem diz, você vai aprender no livro, mas ouça quem viveu, né? E eu vi sempre isso. Então, eu vi muitas versões, algumas até já não me lembro, porque isso se perde no tempo, né? Mas eu acredito que, como ele desceu ali, aquela encosta, num arrobo de cavaleiro, né? Empinado sobre a sela, ele virou alvo fácil, né? Tanto que ele tomou 2 tiros e tal, um perfurou o intestino e tal. Ele virou um alvo muito fácil, vistoso, um oficial todo enganado, num cavalo que também era vistoso. Oxente, bons atiradores que haviam em Canudos, né, podem ter acertado ele. Há uma versão, salvo engano, de que teria sido Pajeú ou alguma coisa assim. Eu já ouvi alguma coisa assim. Beleza, Manuel. Vamos seguir. Os conselheiristas agora são uma quantidade relevante de armas, né? Depois da terceira expedição, eles conseguem reunir ali as munições, o armamento. E uma coisa interessante, agora vamos falar sobre a quarta expedição, a sangria e a destruição, né? Essa quarta expedição agora, como você bem falou, agora vem do Centrão, né? Governo Central, agora mobiliza-se 2 colunas, com o ministro da Guerra ali dando assistência, existe toda uma manobra articulada para, de fato, destruir. E a ordem é que não fique pedra sobre pedra. Como essa quarta expedição se articula, como essa segunda expedição ela se mobiliza para essa destruição total de Canudos. É verdade. Veja bem, o fracasso, a derrota militar da expedição Moreira César assula, né, inflama as emoções na capital federal. E o que repercute na capital federal repercute para o Brasil inteiro, né? Lá estavam os grandes jornais, os grandes meios de comunicação, as autoridades federais, civis e militares, a alta cúpula do Exército, né, que tomou aquilo como uma afronta à instituição, né? Então, urgia destruir Canudos, né? Canudos tinha que ser destruído. Canudos não era para ser, não era para ter prisioneiros, como disse um oficial, né? O Arthur Oscar. Não me traga prisioneiros porque eu não tenho onde guardá-los. Isso é sentença de morte. Não há dúvida sobre isso, né? E então, o que se monta, o que se chama a quarta expedição, é uma declaração de guerra. É uma declaração de guerra. Porque você forma 2 colunas de exércitos com 2 oficiais de renome, armados com o que havia de mais moderno e de mais letal, com uma logística poderosa, que inclusive depois, no curso, recebe
um adjutório do próprio ministro da Guerra que vem para Monte Santo, o Machado Bittencourt, quando a coisa fica complicada para Arthur Oscar, né, cercado por todos os lados e a ponto de naufragar de uma vez, né, o seu objetivo. Então, é uma declaração de guerra, né? E são dois caminhos. É o planejamento feito para fechar o cerco, as duas possibilidades de saída, né? O Savagé, um general competentíssimo, respeitabilíssimo, né, que sai de Sergipe, caminhos que eu percorri todos também, até chegar em Jeremoabo e ir para o combate no Cambaio. Um combate renhido, violentíssimo, né, onde está lá a resistência militar e moral do povo canudense, combatendo a todo custo, nas condições mais adversas possíveis, mas com todo o denodo e toda a garra. E de Arthur Oscar. Mas o general Arthur Oscar, ao contrário de Savagé, que é mais precavido, mais cuidadoso, mais estratégico, mais observador, né, o Arthur Oscar vem emprenhado da mesma arrogância, da mesma petulância, da busca pela glória. Então, ele quer chegar a Canudos antes de Savagé, né? Ele quer derrotar, matar, trucidar os habitantes de Canudos antes que Savagé chegue para auferir a glória do triunfo, que seria realmente nacional, né? Ele se qualificaria, inclusive, quem sabe, a uma candidatura à presidência da República. E ele tinha ambições tais. Então, o caminho de Savagé é um, o de Arthur Oscar é outro. Eu vou resumir um pouco, viu, João? Porque meu celular já está com a carga ficando muito baixa. Pronto, tranquilo, não. Pode resumir. Então, é planejado o cerco e Arthur Oscar vem, né, faz o percurso dele, passa pelo Rosário, vai descendo, né, desvia um pouco da rota de Moreira César, segue outro caminho, mas vem por ali também, por grande parte do caminho, enquanto Savagé vem lá, ó, atravessando de Sergipe até Canudos, né, passando por Jeremoabo, que é um caminho que até hoje a gente faz, às vezes, quando quer ir para Aracaju, né? Vai desaguar lá em Aracaju. E Savagé estrategicamente se coloca no pé da Serra do Cambaio e se planeja para combater as forças que estão lá, as forças conselheiristas que estão lá bivacadas, entrincheiradas para o combate. Arthur Oscar é iludido pela chegada a Canudos. Ele consegue algumas vitórias, porque ele tem um contingente enorme, uma oficialidade muito bem preparada, oficiais subalternos também treinados em combate, e ele alcança determinados pontos próximos a Canudos, que lhe dá a ilusão de que ele vai facilmente tomar a cidade militarmente. Mas é pura ilusão. A gente sabe que depois ele sofre um cerco no Morro da Favela, em que, inclusive, a logística dele é sistematicamente perseguida pelos conselheiristas, o apoio que ele recebe de munição de boca, de munição militar, quase nunca consegue chegar ao destino, porque os conselheiristas, no caminho, fustigam essas ajudas, esses comboios, né, e impede de ela chegar à sua finalidade. A descrição de fome absoluta no acampamento da primeira expedição, né, soldados comendo
couro de sandália, botando no fogo para poder se alimentar. Outros que caem em emboscadas armadas ardilmente pelos conselheiristas, seguindo os chocalhos de cabras e bodes, né? E quando vão pegá-los são surpreendidos, né? O armamento, né, às vezes falha, a munição começa a faltar e há um desespero, né? Além do que, o comandante era um homem que não dialogava muito com os seus subalternos, exercia a sua autoridade discricionariamente. A glória, a vaidade, a busca da glória e a vaidade eram todas dele, né? Ele fica ali no alto da favela e chega a um ponto crítico, tão crítico que é considerada iminente a derrota de Arthur Oscar. Quem o salva? O Savagé, que consegue atravessar o Cambaio, né, e adentrar as cercanias de Canudos e salvar, juntar-se a Arthur Oscar e salvar a expedição da primeira coluna. Ele é ferido, inclusive, em combate, retorna a Salvador e é substituído pelo general Carlos Eugênio Machado Bittencourt, Carlos Eugênio de Andrade Guimarães, que vem a ser irmão de Arthur Oscar, né? E então, revigorado por essas forças, o Machado Bittencourt toma providências de regularizar a intendência em Monte Santo, ou seja, o fornecimento de armamento, de munição, de alimento para os soldados que estão em Canudos, para os combatentes de Canudos, né? E o Siqueira Menezes aparece, um competente oficial, que inclusive faz os croquis, traça caminhos, projeta, faz um mapa de Canudos, enfim, oficiais capazes de, enfim, enfrentar com um número expressivo de soldados, que passam de 5.000, ainda tem a Brigada Tirá que vem, né? Ainda vem reforços, aliás, bem dizendo, né? Que vão auxiliar nesse cerco final. E que quando se fecham os caminhos, aí é questão de tempo. Não mais como resistir quando não se tem o que comer, quando os armamentos faltam, quando a munição falta, quando as principais lideranças, inclusive Antônio Conselheiro, estão mortas, né? Então há uma desorganização previsível, mas não há covardia, não há arrefecimento da vontade, né? A gente sabe que não foram só os sobreviventes descritos por Euclides da Cunha, mas os que estiveram lá, mesmo os que sobreviveram, lutaram até o fim, combateram até o fim, foram fiéis às suas convicções até o fim. A quarta expedição é um genocídio que se cometeu em Canudos, né? As eviscerações, as degolas de homens, mulheres e crianças, né? A degola de Beatinho e de seus acompanhantes, que foi lá com a bandeira branca e teve a palavra de honra de um oficial do Exército Brasileiro que não honra a sua palavra e permite que ele seja assassinado junto com seus acompanhantes. Isso é de um ultraje, isso é de uma desmoralização inaceitável, né? Daí que essa história, para ser contada, né, e para ser contada corretamente, e para ser lida corretamente, levou tanto tempo. Eu me lembro, João, e posso contar isso a vocês, que para nós pesquisarmos nos arquivos do Exército, precisou de meses de negociação e de autorização. Isso só foi conseguido, inclusive, através de Renato Ferraz,
que tinha vários amigos nas Forças Armadas, inclusive um coronel chamado Coronel Nascimento, que conseguiu dirimir alguns obstáculos que haviam nos arquivos do Exército, nas patentes militares, receiosa de que muita coisa vazasse, documentos secretos, né? Só assim nós conseguimos entrar nos arquivos militares, porque a verdade sobre Canudos estava encoberta, né? E é bom que a gente veja que esses crimes cometidos em Canudos jamais foram reconsiderados pelo Exército Brasileiro como instituição. Pelo contrário, na década de 80, um comandante militar disse que, se fosse preciso ir a Canudos e repetir o que se tinha feito, faria de novo. Como também, me perdoem os católicos, né, tenho grande admiração por alguns párocos, freiras, irmã Delíris, minha amiga querida, Padre João, Padre Tiago, né, que foram aí excelentes companheiros de luta e obsequiosos no cumprimento dos seus deveres litúrgicos, né? Então, eu tenho grandes amigos, mas a Igreja Católica também deu uma grande contribuição na destruição de Canudos, né? A visita do Frei Evangelista Monte Nascimento, quando ele diz na saída, é preciso que se restaure a ordem, ele está pedindo intervenção militar. Ele está pedindo a repressão, não há dúvida. E o alto clero da Bahia também, que já perseguia Antônio Conselheiro muito antes, inclusive tentando interná-lo no manicômio, né? Canudos é uma luz que irradia a liberdade e a vontade de desenvolvimento do nosso povo. A vontade de crescer, de se instruir, de aprender, de sobrepujar o analfabetismo, a ignorância, né? De tomar nas próprias mãos as próprias vidas, de honrar suas mulheres, de habilitar seus filhos para o trabalho. Isso é Canudos, né? Canudos é essa luz que iluminou minha vida, ilumina a vida de milhões de brasileiros. Eu não sei falar de Canudos, João, sem me emocionar. Não sei. É impossível para mim, né? Eu gosto de discutir Canudos, aquela Canudos que cria, que se diverte, que honra. Discuto a guerra porque tenho compromisso com a história, com a verdade histórica, né? As arquiteturas políticas que ensejaram a destruição de Canudos também. As elites brasileiras só me interessam como matéria de estudo. Gente mesmo que me interessa é gente do sertão, é gente pobre da cidade, é o proletariado da minha terra, né, que sofre há mais de 500 anos na mão dessas elites cruéis, excludentes e perversas. Manuel, muito obrigado, meu querido. Eu estava relendo recentemente um artigo seu falando sobre a memória de Canudos, que foi publicado numa revista do CEEC, em que você falava de Haroldo, de João Guerra, isso no início, né, de sua jornada aqui em Canudos, do seu encantamento pelo lugar, e até hoje você carrega esse sentimento de amor por essa terra, de amor por esse povo, e você fala de uma forma que nos envolve, né, esse contexto desse pertencimento, desse sentimento que nós tentamos aqui nutrir, né? Bom seria que se todos nós tivéssemos esse sentimento, Manuel, que você tem, desse amor que você tem por essa terra, de amor que você tem pelas pessoas de Canudos, pela história, essa história construída, que tentamos viver aqui. Mas quero abrir um espaço aqui para os professores que estão aqui, para que possam fazer alguma pergunta ou fazer um agradecimento. Nós temos aqui 16 pessoas aqui trabalhando. Pedro pode estar falando também. Enfim, mas eu quero externar os meus agradecimentos, dizer que aprendo muito, Manuel, todos os dias com você, nessa construção da história, da memória de Canudos e do povo do lugar. E eu estou aprendendo com vocês. Vocês hoje me ensinam também.
É mão dupla. Ensinar é aprender, aprender é ensinar.